Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Versículo 2, 3, Tiago 4. Diz assim: cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em seus prazeres, em seus deleites. Amém, queridos? Queridos, vou falar um pouquinho a respeito aqui de pedir a Deus, né? Dessa ferramenta poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos. E muitas das vezes nós não usamos essa ferramenta, né? Ou não usamos da maneira correta essa ferramenta. Eu lembro uma vez que eu estava num monte, né, trabalhando lá com uns meninos. Eu era novo, tempo de novo convertido. E lá eu tive que quebrar umas pedras grandes lá. E eu peguei a marreta do bispo, uma marreta grandona, que é tirar uma marreta desse tamanho, né? E aí o bispo falou: você vai quebrar as pedras. Aí eu já fui na vontade, né? Pegar uma marreta dessa para quebrar a pedra é boxa. Tinha uns pedreiros, uns serventes, eu já fui todo exibido, né? Peguei a marreta forte, naquele tempo, muito forte. Levantei a marreta. Quando eu desci, quebrei a pedra? Quebrei o cabo da marreta. Quebrei o cabo da marreta, né? E eu disse: meu Deus, você quebrou o cabo da minha marreta. Você quebrou o cabo da marreta, né? E tivemos que providenciar um novo cabo, né? E ali eu lembro que o bispo me ensinou a manusear a marreta, a forma de pegar, né? Com as duas mãos lá, e soltar uma e deixar a marreta escorregar, né? Para nem exercer tanta força minha, né? Mas trabalhar com a marreta da forma certa e quebrar essas pedras, né? Então aprendi a trabalhar com vários serventes, né? Comecei a trabalhar de servente, pedreiro, então comecei a trabalhar já certinho com a chave, não sabia, né? Capinar certinho. Hoje você fazer muita coisa, né? Porque eu aprendi a trabalhar e, né, a manusear essas ferramentas. Da mesma forma, né? É ruim para o profissional que vai trabalhar e ele não tem uma ferramenta adequada, né, ao vivo, para trabalhar dessa forma, né? O pedreiro, o servente, ou o pintor aí, né? Agora, se ele tiver uma ferramenta boa, já ajuda bastante, não é verdade? Né? E ele vai aprender a manusear aquela ferramenta, e quando ele aprende a manusear essa ferramenta, é benção para ele, porque adianta o serviço sai de boa qualidade, né? E ele trabalha bem. A oração é uma ferramenta muito importante, né? Que Deus nos deu. A oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos para nós usarmos.
muitas das vezes nós não usamos essa ferramenta e muitas das vezes usamos essa ferramenta de maneira errada, né? E às vezes não vemos nada acontecer justamente por isso, porque nós não usamos da maneira correta. Às vezes temos um tempo até grande, né, de servir a Deus, de estar, né, se dedicando ao Senhor, mas às vezes não usamos essa ferramenta, a oração, de maneira correta. Amém, queridos? Nós precisamos entender a importância de usar essa ferramenta, né? Porque a oração, ela tem vários pedidos de orações, né? Se nós formos ler a Bíblia, né, se não me engano, em Efésios capítulo 6, versículo 18 lá, nós vamos ver o apóstolo falando que nós devemos orar com todo tipo de oração. Então, tem vários tipos de orações, tem vários níveis de oração, tem formas de orações que nós devemos utilizar. E às vezes nós não utilizamos porque nós não entendemos, né? Se você for entrar numa farmácia ali agora, né, e você for comprar um remédio, o farmacêutico vai perguntar a você que remédio você quer, se você não tiver com a receita. Aí você vai falar, eu quero um remédio para dor de cabeça. Ele vai te dar uma pomada? Não. Ele vai te dar um remédio específico para dor de cabeça, né? Então, da mesma forma, vários tipos de orações, né? Às vezes oramos de forma aleatória, de qualquer jeito, de qualquer forma, e às vezes nos esforçamos e às vezes fica penoso, né? Porque a gente não entende como orar. E às vezes, por ficar penoso, a gente fala assim, poxa, não vou orar só um pouquinho, só vou conversar aqui de qualquer forma. Ah, não vou está tendo oração todos os dias, 6 horas da tarde, eu não vou. Ah, não, porque fica tão penoso, sem que a oração tem que ser algo prazeroso, né? E quando nós entendermos como fazer isso, nós seremos abençoados. Amém, queridos? Queridos, o principal nível de oração é a oração que Deus está no centro. Amém? Deus no centro de nossas orações. Então existe, né, esse tipo e esse nível de oração. Deus no centro da nossa oração, do nosso clamor. Existe nós no centro da oração e existe os outros, as outras pessoas no centro da oração. Quando Deus está no centro da oração, nós podemos fazer oração de graças, né? A oração que é chamada oração de ação de graças, né? Que você vai agradecer a Deus, né? Com o favor que Deus faz para você. Às vezes você ora a Deus pelo alimento que Deus te dá. Se você vai orar a Deus por tudo que Ele te deu, pela saúde que Ele está te dando, né? Você agradece nesse sentido. Você está fazendo uma oração de ação de graça ao Senhor. Tem a ação de louvor. A ação de louvor ao Senhor é você orar a Deus por tudo o que Deus faz. Você consegue enxergar isso? Por tudo que Deus faz, você vai orar. É você orar pelas obras do Senhor. Tudo que Deus faz, você ora. E tem a principal ainda, que é a oração de adoração, que é você orar a Deus por tudo que Ele é. Aqui você vai orar pelos atributos do Senhor, né? Você vai engrandecer ao Senhor. Essa é a principal oração, né? E é a que você mais deve demandar tempo, né? Que é essa oração de adoração. Eu lembro que Valência, ela dá um exemplo de um marido que chega em casa, né? E quando ele chega em casa, ele vai almoçar e agradece a esposa por ter feito o almoço. É como se fosse a oração de ação de graça. Ele está agradecendo a esposa pelo almoço. Depois ele vira para a esposa e fala assim: moça, você é uma ótima cozinheira, né? Tudo que você faz é bom, está? É uma oração que eu vou orando por tudo o que faz. E depois ele chega assim: você é uma esposa linda, maravilhosa, eu te amo, você é a mulher da minha vida. É como se fosse a oração de adoração, né? Dá para entender essa diferença? Ação de graças, ação de louvor e ação de adoração. Todo o favor que Deus nos faz, por tudo que Ele faz, pelas obras que Ele faz, por tudo o que Ele é. E muitas das vezes nós nem paramos para fazer isso. Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor,
né? E precisamos fazer isso. Amém, queridos? Quando nós oramos e a nossa oração está nós no centro dessa oração, aí dentro aí você vai fazer oração de súplica, né? Provavelmente não, a oração de súplica é algo que Deus já prometeu. Você ora, não precisa ficar orando todo o tempo, porque é uma promessa de Deus, né? E você ora por aquilo. E aí tem a oração de entrega, aí você ora a Deus, entrega a Deus o problema, né? Deus coloca o meu filho nas suas mãos, né? E tem a oração de consagração, quando você consagra algo a Deus, e muitas das vezes essa oração pode demorar e você tem que ser perseverante, né? Quando você pede uma direção a Deus, né? Um casamento, por exemplo, né? Você vai esperar a resposta de Deus, né? Você está consagrando a Deus ali, está pedindo a direção a Deus, então você tem que ser paciente, né? E a oração pelos outros nada mais é do que a intercessão, né? Que é você orar um pelo outro, é você se colocar no lugar da outra pessoa e orar por ela. Eu me lembro de uma pastora, ela esqueci da pastora, não testemunho, um pastor estava contando o testemunho dessa pastora, e ele fala que na intercessão eles costumavam orar meia hora antes ali do culto começar, e ele disse que ela fala que ela estava orando e ela começou, o Espírito Santo levou ela por orar em línguas. Então, mesmo ela não entendendo, né, Deus entende que está ali, né, orando, falando em línguas. A não sei se você tem a revelação e o dom de interpretar línguas, né? Mas ali você está orando, né? Eu lembrei da pastora, acho que a última vez que eu ministrei aqui, no final nós oramos, eu falei línguas, a pastora disse que tem uma visão comigo, então ela já viu perto daquilo que estava orando. Vamos orar para nós chegar nesse dia. Com oração, né, ele faz isso. Mas voltando aqui, então a pastora, ela disse que estava orando e ela começou a orar em línguas. E quando terminou, ela foi perceber que ela não orou somente a meia hora antes da intercessão, ela orou por mais de 2 horas. O culto acabou e ela estava orando. E quando ela estava orando em línguas, ela sempre via a imagem. Ela não teve a visão, mas ela teve a imagem de um menino que fazia parte da igreja. E ela chegou para o marido dela e falou assim: esse fulano estava na igreja hoje? O marido dela falou assim: não. Ela foi para casa com o marido. Depois de um dia, o menino foi até a casa dela com uma garrafa de veneno e falou assim que ele ia se matar. Estava prestes a tomar o veneno. No mesmo momento que ele estava para fazer isso, ele ouviu uma voz dizendo, né: não faça isso, você é meu, não faça isso. Ele falou assim: não, mas ninguém interessa por mim. E a voz dizia: nesse exato momento tem alguém percebendo, tem alguém orando por você. Não faça isso, porque os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos para a sua vida irão se cumprir. E naquele momento ele não fez isso, né? E ele chegou na pastora e a pastora também falou isso para ele. Ou seja, no momento da intercessão, ela orando, né, Deus moveu e abençoou a vida daquele menino que se tornou um grande pastor também. Então, a nossa oração, a nossa intercessão, né, ela tem sim efeito. E eu preciso ter isso bem definido em minha mente. A minha oração tem efeito. O Senhor, Ele vai responder a minha oração. Porque eu falo, Deus fala: invoca-me e eu responderei com poder. Deus, Ele vai responder a nossa oração com poder. Amém, queridos? Então temos que insistir na oração. Temos que insistir na oração, continuar orando, buscando, intercedendo ao Senhor, né? Precisamos usar essa ferramenta poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Então o tempo de oração que você passa com Deus é algo muito importante, né? Um momento que Deus vai manifestar o seu poder, o poder dele na sua vida. Amém, queridos? De alguma forma Ele vai fazer isso. Então você precisa continuar orando. Através da oração, a mudança de vida, amém? A restauração, a cura, a libertação. Então nós temos que continuar orando, né? A Bíblia descreve
diferentes situações de oração. Jesus fala que é importante a gente orar no secreto. Ele fala: ora, vai no seu quarto em secreto, ora, conversa com Deus e seu Pai em secreto, Ele vai te ver e vai responder. Aqui fala a respeito também do tempo a sós com Deus, né? Seu tempo a sós com Deus em secreto é muito importante, né? Mas tem vários mandamentos relacionados à oração, né? Eu falo que nós devemos vigiar e orar cedo. Não? Nós precisamos vigiar, orar. Nós devemos orar. Glória a Deus. Orar para não cair em tentação, né? Então, devemos orar para não cair em tentação. Jesus fala nesse momento que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, vigie, ora para não cair em tentação, né? Então, a partir do momento que eu vou orar, né, eu vou conseguir me estabelecer em Deus, me fortificar em Deus, no meu espírito, eu vou estar cheio da presença de Deus e, consequentemente, eu vou andar mais em santidade e não vou cair em tentação. Eu falo para nós orarmos pelas autoridades, né? Precisamos orar pelas autoridades, né? Pelas lideranças, governadores, todo mundo que exerce autoridade. Orar pelos nossos inimigos, né? É aquele que calunia você precisa orar por ele. Aquele que fala mal de você, ore por ele, né? Devemos fazer isso. A todo momento nós devemos orar. Jesus, ele, como um grande modelo e exemplo para nós, a gente vê na palavra de Deus, se você for ler os livros biográficos de Jesus, ele ora a todo momento. A gente vê ele saindo cedo, levantando cedo, bem cedo, para ir para um monte orar, conversar com Deus, orar ele sozinho. A gente vê ele orando à noite também, se afastando à noite para orar, né? Antes das refeições, Jesus orava, né? Todo momento orava, né? Vamos entender isso também. Amém, queridos? Então é isso. Devemos orar pelo quê? Por nós, pelos ministérios da igreja, pelos outros, né? Pelos enfermos, pelos atormentados, pelos que estão em pecado. Devemos orar, queridos. Você tem orado pelos ministérios dessa igreja, né? Pelo ministério ali das crianças. Você tem orado pelas crianças desse ministério, pelas crianças dessa cidade. Você tem orado pelos demais ministérios, né? Pela sua liderança, pela pastora, pelos bispos, pela saúde deles, pelo Ministério Internacional Missionário, pelas missões que nós temos feito aqui, né? Então tem várias coisas para orar. Se a gente for ver, não dá conta, né? Mas precisamos ter uma vida de oração. Amém, queridos? Essa passagem que nós lemos, né? Eu vou repetir aqui. Tiago 4 aqui, 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais, Tiago 4, versículo 2, Tiago 4, versículo 2 diz assim: cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastares em vossos prazeres. Então, Tiago aqui está dizendo, né, de pessoas que desejam coisas, almejam coisas e não conseguem, basicamente porque procuram por outros meios, né? Com meios carnais, por meios naturais, né? Basicamente não conseguem e não obtêm o que desejam, o que almejam, né? Porque não usam a principal ferramenta, né? De uma das principais ferramentas da manifestação do poder de Deus, que é a chave da manifestação do poder de Deus, que é a oração. Então, por todos os meios tenta, busca, né? E não consegue. Então, ele está falando de um grupo aqui que não recebe porque não ora. Mas ele também está falando a respeito de um grupo que até ora, mas não ora da maneira correta e por isso também não recebe. Então, se eu
Sem oração não há como Deus manifestar o seu poder e a sua vontade em nossas vidas. Eu não posso também ficar só esperando, né, que as pessoas orem por mim, né? Já ouviu falar do crente de 6 horas? Tem um cliente que é o crente de 6 horas, 6 horas por mim. Ô pastor, ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, só digo assim, né? Mas queridos, eu preciso entender que a minha vida também precisa ter experiências de Deus, né? De oração, de vida e dedicação com Deus. Deus quer que você tenha experiência com Ele, de oração, de vida dedicada a conversar com Ele, né? Você precisa viver essa experiência também, não só ficar pedindo que os outros orem por você. Amém, queridos? Imagine, né, aquelas pessoas que em Pentecostes, né, receberam ali a visita ali, a descida do Espírito Santo. Foi por quê? Em detrimento de uma vida de oração, que a Bíblia fala que eles perseveraram em oração. Eles perseveraram em oração, orando, perseverando, buscando, clamando a Deus, e tiveram aquela experiência poderosa, né? A Bíblia fala em Lucas 24 que 2 discípulos, né, eles estavam saindo de Jerusalém. A Bíblia fala ali uma distância, se não me engano, não sei se é 60 estádios que a Bíblia fala, né? Eles saíram de Jerusalém, estavam andando, caminhando, e Jesus se aproximou dele, né, e começou a conversar com eles ali, e eles entenderam e viram, perceberam que era Jesus no partir do pão, na comunhão ali com Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus tinha declarado que ficar em Jerusalém até que vocês sejam visitados pelo Espírito Santo. Ou seja, fique perseverem em oração, continue orando. Mas eles saíram, caminharam, foram para outra rota, né? E os que perseveraram em oração e foram abençoados, né? Batizados no Espírito Santo. João e Pedro, quando estavam entrando na porta do templo, a Bíblia fala que eles estavam num momento de oração, né? Ali no momento de oração, eles estão lá, e aí tem um paralítico ali, não, um coxo ali, e ele tem aquela experiência de pedir o paralítico para levantar e orar. Paulo orando, Ananias orando, Paulo e Silas na prisão orando, cantando, adorando a Deus. A Bíblia fala que por conta disso eles passaram uma experiência tremenda, né? Houve um terremoto por conta da oração e do louvor. Deus fez um terremoto naquela prisão. A Bíblia fala que as celas se abriram, as prisões se abriram, as correntes quebraram por conta da oração, né? Então a oração, ela pode muito seus efeitos. Então nós precisamos entender a importância disso, né? Cornélio, um homem ali, a Bíblia fala que era um homem que orava e era gentil, né? Orava a Deus, dava esmola, estava continuamente, a Bíblia usa esse termo, continuamente orando. E ele teve uma experiência tremenda, né? De receber o apóstolo Pedro, que também estava orando, os anjos vieram, mandou ele ir até Cornélio e sua família, e Cornélio foi abençoado ali, né? Por conta da oração. Então ele teve essa experiência, né? Então quando eu oro, né, eu vou ter experiência com Deus. Continue orando, persevere na oração. Amém, queridos? Você vai ver Deus manifestando o seu poder sobre a sua vida. Muitas das vezes nós oramos, né? E a nossa oração tem uma finalidade tão somente de informar algo a Deus, né? Você só fica informando: Deus, minha vida é dessa forma, Deus, minha vida é dessa forma. E não deve ser somente isso, é isso. Nós precisamos entender a vontade, principalmente a vontade de Deus para nossas vidas. Porque Jesus fala que quando a gente vai até Deus, Deus já sabe o que a gente vai orar antes mesmo da gente pedir. Antes mesmo da gente pedir, Deus já sabe. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que é por isso que o Tiago está falando: orais e não pedis, porque pedis mal, né? Então a gente precisa entender o porquê orar, né?
principalmente, Deus, pela vontade de Deus se estabelecer em nossa vida. Deus, ele não age sozinho. Se Deus agisse sozinho, ele faria as coisas acontecer sem precisar da gente orar, não é verdade? Então, não adianta eu somente acreditar que Deus ele pode fazer. Não adianta. Eu creio, eu tenho fé. Não adianta só você crer, ter fé que Deus pode fazer, né? Eu creio que Deus ele vai mudar a história dessa nação. Mas não adianta você só crer, você precisa interceder, orar por essa nação, né? Orar, Deus, seja estabelecida a sua vontade em nossa nação. Deus, nós cremos que a nação brasileira não vai ser tomada por pessoas que não exercem a sua vontade, não têm os seus princípios, os seus valores. Deus, nós oramos, ó Deus, por essa nação, para que as famílias sejam protegidas, para que governos corruptos, malignos, né, do inferno, né, que servem os demônios não sejam, né, não sejam líderes mais nessa nação, não governem mais nessa nação, nos libertem desse poder das trevas. Nós precisamos, não adianta você só saber. Deus ele usa esse meio para você chegar até Ele. Então a oração não é só um meio que Deus usa para nós chegarmos até Ele. A oração não é um meio de você chegar somente até Deus. A oração não é um meio de você só ir até Deus e receber o que você espera dele, mas também é um meio que Deus usa para você ir até Ele e de Ele fazer algo por você. Amém, queridos? Então precisamos orar. Imagine a época que Senaqueribe cercou Israel todinho lá. Deus poderia libertar o povo? Poderia libertar. Poderia fazer algo? Poderia, né? Mas somente quando Ezequias, juntamente com Isaías, começou a orar, começou a falar: Deus, a afronta que o rei Senaqueribe está fazendo diante de ti, dizendo que tu não pode nada, que o Senhor não tem poder. E ele começou a fazer isso, orar, e aí Deus manifestou o seu poder. Deus manifestou a sua glória. Ele poderia fazer, mas Ele nos leva, queridos, para esse lugar de cooperação com Ele através da oração. Seja um cooperador com seu Deus. Tenha aliança com seu Deus. Exerça essa ferramenta e entre em cooperação com Ele, para que a vontade dele seja estabelecida na nossa vida, no nosso meio, no meio do nosso ministério. Como eu obtenho isso da oração? Quando eu oro pela vontade, né? Quando a minha oração está alinhada com a vontade de Deus. Se a sua oração estiver alinhada com a vontade de Deus, é certeza de resultado. É certeza de resultado. Então, se eu não orar, se a minha oração não estiver de acordo com a vontade de Deus, não vai adiantar. A Bíblia fala que Deus deu um decreto para Davi. Quando ele adulterou com Batseba, o profeta veio e Deus deu uma palavra para ele: ó, o seu filho vai morrer. Por conta disso, seu filho vai morrer. O que Davi fez? Foi para o templo, orou, clamou, pediu a Deus, né? Ficou ali de jejum, né? E o que aconteceu? No altar ali, o que aconteceu? E morreu? Morreu. Porque Deus já tinha determinado a sua vontade nesse sentido. Deus já tinha determinado a sua vontade. Então não adianta eu orar se não é da vontade de Deus. Tem muita gente insistindo, sabe que não é vontade de Deus, mas continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo, né? E não é vontade de Deus. Então você está no grupo, no segundo grupo aqui que o apóstolo Tiago falou. Orou e não recebeu porque está pedindo mal. Então precisa entender a vontade de Deus para a minha vida, né? Você precisa entender, queridos, que a oração é uma lei que rege o mundo espiritual. E quando você entende isso,
né? E você reivindica algo que Deus já determinou, provavelmente você vai receber. A Bíblia fala que Deus, ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e no momento que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou de uma oração. Qual foi a oração que ele lembrou? Abraão orou, e eu não posso destruir logo, porque Abraão orou. Então, a partir daquele momento, Deus acabou salvando Ló, né? Sua esposa e suas filhas, por conta da oração de Abraão. Deus, no momento que Moisés estava no monte, quando Moisés estava no monte e Deus orou para o povo estava ali construindo um bezerro de ouro, ele falou para Moisés: vou destruir o seu povo. O que Moisés fez? Começou a lembrar das promessas de Deus. Assim você não pode fazer. Que irá acontecer uma nação que é chamada por seu nome. Lembrou das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? E por conta dessa intercessão, dessa oração, que era uma revelação da vontade de Deus, de algo que Deus já tinha dito, Deus, ele salva o povo, não extermina o povo. É por isso que nós precisamos entender, né? E nos alimentarmos da palavra de Deus, para nós orarmos a palavra de Deus. É tanta coisa aqui na palavra de Deus. Se a gente entender o que está escrito na palavra de Deus, a gente vai orar para a nossa família e vai falar: Deus, a tua palavra diz que não vai ser só eu salvo, mas também a minha casa vai ser salva. Então eu reivindico essa promessa e eu oro pelo meu filho que está naquele estado, está naquela situação. Eu oro porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu declaro que o meu filho, o meu esposo vai estar servindo ao Senhor também, com fidelidade, com coração na tua obra, no teu reino. Eu creio, eu oro por isso, né? Domingo você viu aí o testemunho do meu pai, 18 anos. Naquela época era praticamente impossível. Era impossível, porque era contra nós estarmos até mesmo na igreja, né? De vir para a igreja, principalmente minha mãe, mas perseverou, insistiu, orou, e ali estava, aquilo ali foi uma resposta de oração, milagre, através de oração. 18 anos depois, 18 anos depois, Lucas 1,27 fala: porque para Deus todas as coisas são possíveis, não há nada impossível para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, precisamos entender a importância de estarmos orando, de estarmos conversando com Deus. A nossa oração pode marcar o destino da nação, pode marcar o nosso destino e pode marcar o destino da nossa família. Se a minha oração pode marcar o destino da minha família, como é que eu não vou orar por ela? Se a minha oração pode marcar o destino do meu filho, como eu não vou usar essa ferramenta para orar para meu filho? Deus, o Senhor está vindo para conquistar esse mundo. Preserva, Senhor, o meu filho nos teus princípios, nos teus valores. Me ensina, Pai, me dê força, Deus, para me conservar ali na tua presença. Faça ele um homem do Senhor, um profeta do Senhor, um apóstolo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu oro, Senhor, está
principado, mas a oração é para isso, é para quebrar todos os principados, todas as barreiras. Continue orando. Vamos orar pelo nosso ministério, vamos orar pelas vidas, vamos orar por nós, vamos orar pela nossa família. E o Senhor vai manifestar o teu poder sobre as nossas vidas. A oração é questão de legalidade, queridos. Isso já falou várias vezes aqui. A terra foi dada ao homem, perdeu, depois Jesus recuperou de volta. É questão de jurisdição, né? Tem esse livre-arbítrio. Então Deus, Ele te chama para isso. Vamos orar, queridos, sem duvidar, com fé, e o Senhor vai trazer a sua bênção sobre as nossas vidas. Você não está nessa terra somente para preencher espaço. Você não está aqui só para preencher espaço, não, só para sentar na cadeira, preencher esse espaço, não. O Senhor te levanta para ser um servo, uma serva de aliança com Ele. Então, que a vida de oração faça parte da sua vida, do seu cotidiano. Às vezes passamos o dia todo, né? E não conversamos com Deus. Senhor, vou começar um dia de trabalho. Você não apresenta o seu trabalho, você não apresenta a sua família. Passamos o dia todo e às vezes ficamos até desgastados, porque nós não oramos, né? Não oramos. Precisamos fazer isso, Deus. Amém? Precisamos fazer isso. O Senhor nos chama para isso. Você possa usar essa ferramenta mais. Amém? Todos os dias, 6 horas, tem a oração que você pode estar vindo orando também, a igreja. Amém? Você pode estar aqui intercedendo, orando. Nós vamos usar mais essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração. É por isso que nós devemos orar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Deus, em Tua presença, ó Deus, pedindo, ó Deus, a Tua cobertura, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que a Tua presença, a Tua vontade se estabeleça em nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a orar. Ó Deus, traga, ó Deus, sobre as nossas vidas, né, aquilo que o Senhor já prometeu, que é o Teu Espírito Santo. O Senhor prometeu que o Teu Espírito nos ajudaria a orar. Então nós tomamos posse, ó Deus, e lançamos mão também dessa ajuda do Teu Espírito Santo para estar nos ajudando, ó Deus, para orar por nós, ó Deus, com gemidos inexprimíveis, Deus. Senhor, que nós possamos ter essa constância, Deus, e que a oração, ó Deus, possa fazer parte do nosso cotidiano, Deus. Nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a importância de ter uma vida de oração, ó Deus, para estar contigo, em aliança contigo, para que a Tua vontade se estabeleça em nossas vidas, ó Deus. Oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amanhã, curso, né, de evangelismo, não deixe de vir. E no sábado tem o culto dos casais, não é isso? Você que ainda não adquiriu seu bilhete para estar aqui no coquetel, o pastor de Guanabi, Gleice, né? Sua esposa estará aqui ministrando, vai ser uma bênção para nossas vidas aí. Então não deixe de vir, não deixe de perder esse momento. E no domingo também estaremos aqui cultuando e celebrando o Senhor. Amém, queridos? Lembre-se do aplicativo, comece a usar o aplicativo. Viu? Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom.